Boa noite, tudo bem com vocês? Cara, eu fico realmente muito feliz, muito honrado todas as vezes que eu venho aqui, porque essa igreja, para mim, ela tem um significado, uma história muito importante dentro da minha história. Na verdade, foi aqui onde eu me desenvolvi, foi aqui onde eu conheci, me conectei com pessoas que me levaram para mais perto do meu destino, para mais perto do meu propósito. Foi aqui que eu aprendi muitas coisas, hoje eu devo muito do que eu sou, do que eu faço, do que eu trabalho, do que eu atuo. Há vários líderes aqui da Igreja do Jaci, há vários membros. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui no altar, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui ministrando alguma palavra que seja, eu me sinto muito feliz e muito honrado. Eu fiz um combinado com a Jéssica, e queria que ela subisse aqui à frente, fazendo um favor. Tenho certeza que a mensagem de hoje vai de encontro, como foi de encontro ao meu coração, vai de encontro ao seu coração também. Eu quero já deixar alinhado uma coisa contigo. Se você está aqui hoje, tanto presencialmente quanto assistindo essa transmissão, eu queria que você tivesse a certeza, a absoluta certeza, a clara certeza que você não está aqui por acaso. Que fique bem claro para você que está aqui hoje, que está assistindo essa transmissão, você que veio visitar, você que veio participar da programação, você que veio aqui hoje de alguma forma, você que está conectado com essa mensagem, que está conectada com um louvor, você não está aqui por acaso. Deus permitiu que você estivesse aqui hoje, ou seja, Deus conduziu sua vida para que você estivesse aqui hoje, porque Ele, não eu, porque Ele tem uma palavra muito importante que com certeza vai quebrar paradigmas, que com certeza vai liberar destinos e com certeza vai trazer para você esperança e paz, esperança de dias melhores, de dias mais plenos, de felicidade mais plena. Eu convido você que está em casa, convido você que está aqui, a curvar a sua fronte. Vamos juntos nos conectar com o nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, nós estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai, para lhe agradecer, porque sabemos que o Senhor conduz a nossa vida de uma maneira extraordinária. Sabemos que o Senhor nos coloca em situações ou nos conecta com pessoas que essas pessoas ou esses ambientes ou essas situações nos impulsionam, são uma plataforma de lançamento para mais perto do nosso chamado, do nosso propósito, dos planos e os sonhos que o Senhor tem para nós. Por isso nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez em Tua santa casa de oração, tanto para louvarmos a Ti, quanto para aprendermos de Ti e da Tua palavra. É o que pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus, amém. Querido, a mensagem de hoje é uma história extremamente conhecida, principalmente pelas crianças. É uma história que nós já ouvimos diversas vezes, que você conhece de cor e salteado, mas talvez não com o paradigma que a gente vai ver hoje. Talvez não com a lição que a gente vai ver hoje. Talvez não com toda a ótica, o contexto que a gente vai colocar essa história hoje. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Na última vez que estive aqui, a gente também falou sobre Daniel, porque a história, tanto de Daniel quanto dos amigos de Daniel, tem falado muito ao meu coração e tem sido de grande utilidade para mim. Eu quero compartilhar isso com você hoje. E a história de hoje não é nem sobre Daniel, mas sobre os seus amigos. Capítulo 3. E a gente vai ler praticamente toda a história, mas a gente vai avançando aí trecho por trecho, verso por verso, e a gente vai tirando lição de cada um dos versos. Daniel no capítulo 3, a partir do verso 15. Daniel capítulo 3, a partir do verso 15. Se você já achou, diga amém. Maravilha. Aqui nós temos uma história extremamente conhecida de todos nós. Todo mundo, seja você cristão, seja você não cristão até, você já deva ter ouvido essa história, já deva ter entrado em contato com essa história, que é a história da fornalha. E a partir do verso 15, a gente começa lendo assim, na nova versão internacional, que diz assim: pois agora, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem e prostrar-se em terra a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Presta atenção nisso aqui, só para você se situar na história. O rei Nabucodonosor, ele tinha tido uma visão de uma estátua, e essa estátua ela tinha vários componentes diferentes, vários metais diferentes, que simbolizariam mais para frente os reinos que viriam após a Babilônia. E Nabucodonosor era um cara extremamente egocêntrico.
extremamente egocêntrico, extremamente narcisista, e ele falou, não vai haver reino depois do reino da Babilônia. E ele construiu uma estátua dele mesmo, toda de ouro, e convocou toda a galera para adorar aquela estátua. Então ele foi a todas as províncias, convidando todo mundo, falou, vem me adorar, vem me adorar, vem me adorar. Observe o tamanho do ego de Nabucodonosor. E a situação é essa. O contexto que a gente encontra aqui em Daniel, no capítulo 3, é esse contexto. Ele convocando a todos para adorar. E a partir desse momento começa uma ameaça, olha só. Ali ainda no verso 15, a gente parou aqui. Será melhor para vocês. Mas toda ameaça começa com se. Se você não fizer, se você fizer, se você deixar de fazer ou se você fizer, vai acontecer alguma coisa. Toda ameaça começa com um se. Se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E Deus poderá livrá-los, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Então aqui a gente tem um contexto de ameaça. E a gente já tira aqui a nossa primeira lição, porque talvez eu esteja conversando com alguém que também esteja debaixo de uma ameaça espiritual, que também esteja debaixo de uma ameaça profissional, que talvez também esteja debaixo de uma ameaça no contexto familiar. Mas olha só que interessante, assim como os amigos de Daniel, eles também foram ameaçados, a gente tem um dos maiores profetas, que a Bíblia relata, que é o profeta Elias, você pode ver a história dele depois. O profeta Elias, ele também foi ameaçado pelo rei e pela rainha. Mas sabe o que é mais forte na história de Elias? É que a ameaça de Elias era ligada à sua morte. A ameaça tinha dia para acontecer e tinha horário feita por Jezabel, você pode conferir depois a história. Sabe qual foi a coisa que nunca aconteceu com Elias? Ele nunca morreu. Uma carruagem desceu do céu, e em vida ele foi levado. Observe isso, querido. Você pode até mexer com o profeta, mas não mexe com o Deus do profeta, não. Você pode até mexer com o profeta, com o discípulo, com o apóstolo, com o servo de Deus, mas não mexe com o Deus dele, não. E era exatamente o que Nabucodonosor estava fazendo, ó. E o texto continua dizendo no verso 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti, ou seja, a gente não precisa provar o nosso valor diante de ti. Se formos atirados na fornalha de fogo em chamas, ou seja, se a tua ameaça se cumprir na nossa vida, o Deus a quem prestamos culto, o Deus a quem servimos, o Deus a quem nós adoramos e professamos adorar, pode, ou seja, não é que ele vai te livrar. Muitas vezes a gente determina coisas em nome de Deus que Deus não mandou a gente determinar. Nossa, Deus, eu tenho certeza, eu ouvi da voz de Deus que eu vou prosperar esse ano, e a pessoa não prospera. Se Deus falou que você vai prosperar, você vai prosperar. Se Deus falou que tal coisa vai acontecer, vai acontecer. Não acontece porque a gente coloca em nome de Deus muitas determinações que não são para acontecer ainda, ou que não são o sonho e a vontade de Deus para a nossa vida. Mas aqui, olha a sabedoria desses três jovens, desses três homens. Olha o domínio emocional desses caras. Pode livrar-nos. Nosso Deus, Ele é capaz de nos livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Verso 18, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que mandar cheguei. Então, olha aqui comigo, olha o que está acontecendo aqui. Quando a ameaça vem, dependendo de quem vem, a gente não sente medo, porque a gente sabe que não pode acontecer. Talvez um colega de trabalho, talvez um parente ameace e você não teme, porque você sabe que muito disso não acontece. Mas se a ameaça vem de alguém que pode cumprir, aqui a gente está falando de um rei. Aqui a gente está falando do líder da nação mais próspera na terra até então. Então aquilo que ele ameaçava, aquilo que ele falava, podia de todas as formas se cumprir. E eles ainda assim,
E eles ainda assim, correndo risco de morte, eles tendo passado, já foram exilados, já foram escravos, e agora eles eram chefes dos negócios, ou seja, agora eles estavam num cargo, assim, num patamar de vida muito, mas muito bom. Eles tinham a confiança do rei, eles eram tidos como 10 vezes mais sábios do que todos aqueles que compartilhavam da mesma função no reino. Eles estavam bem de vida, eles não precisavam se preocupar em poupar dinheiro, eles não precisavam se preocupar com seguro-desemprego, eles não precisavam se preocupar com CLT. Eles estavam bem, estavam muito bem, estavam vivendo num palácio, tinham a confiança do rei. E ainda assim eles colocaram tudo em jogo, tudo em xeque, para não abrir mão de princípios essenciais. E o texto continua dizendo assim, ó, tão forte que até me perdi aqui. Nabucodonosor, verso 19, Nabucodonosor ficou tão furioso, isso é engraçado, né? Porque o ameaçador, aquele que devia estar tranquilo, foi quem ficou furioso, e o ameaçado estava em extrema paz. Sabe, quando nós somos ameaçados, nosso intuito natural como seres humanos é ficar com raiva, é ficar temerosos, é ficar nervosos, é sair dando patada em todo mundo, porque as pessoas, ao nosso ver, a gente não sabe, as pessoas, a nossa percepção, as pessoas não sabem daquilo que eu estou passando e não têm o direito de falar nada para mim, a gente sai dando patada em todo mundo, a gente não tem equilíbrio emocional para nada. Porque o ser humano é assim, mas observa a situação desses jovens, eles estavam extremamente tranquilos, e o ameaçador é quem ficou furioso. E aqui o texto continua dizendo: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes, repete comigo, mais fortes. Não, eu vou falar só para esse lado aqui, que esse lado está frio. Repete comigo, os mais fortes. Boa. Os soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o atirassem na fornalha de fogo em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei, observa isso. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados e levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Esse detalhe aqui dos soldados mais fortes, ele é muito importante da gente absorver. O contexto, então, a resumo da história é que o rei ficou tão furioso com a atitude daqueles jovens, porque observa bem, os povos de todas as planícies haviam sido convocados, então estava toda a galera lá, todos que aqueles jovens conheciam, todos aqueles que os jovens lidavam diariamente estavam lá, os principais gestores, os principais líderes, aqueles que podiam colocar Sadraque, Mesaque e Abednego também em cargos maiores, aqueles que podiam levar Sadraque, Mesaque e Abednego para cargos ainda maiores, aqueles que poderiam colocar Sadraque, Mesaque e Abednego em posições ainda mais altas, todos estavam lá, todos os governadores, os príncipes, os líderes, todos eles estavam lá, todos que conheciam a Sadraque, Mesaque e Abednego, todos aqueles que eles lidavam diariamente, estavam lá. Ele poderia simplesmente baixar, amarrar o cadarço enquanto estava rolando a adoração, mas ele não fez isso, eles ficaram em pé. Eles ficaram em pé, peito aberto, enquanto a adoração estava rolando, todo mundo prostrado, o som dos instrumentos, eles ficaram em pé. Não abaixaram para disfarçar, ou não fugiram do convite para estarem lá adorando. Eles fizeram isso. Quantas e quantas vezes eu e você abrimos mão de princípios essenciais por menos? Abrimos mão da nossa família, abrimos mão do nosso amor, abrimos mão do fruto do Espírito, abrimos mão do equilíbrio que devemos ter como cristãos, abrimos mão da sabedoria que deveríamos ter como cristãos, por coisas menores, por ameaças menores, por medo de perder o emprego, por medo de perder um cônjuge,
por medo de perder o ministério, por medo de perder um relacionamento, por medo de perder uma amizade, abrimos mão de princípios essenciais por coisas muito, mas muito menores. Olha o relato que a gente tem aqui, e continua dizendo assim, ó, mas logo depois, isso aqui é muito forte, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, repete comigo, esse lado aqui só, segunda chance, alarmado, boa, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, olha isso, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. O rei exclamou, olhem, porque eu vejo. Olha, porque eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos. Olha, porque eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos. Eles haviam sido presos com as próprias vestes, com os próprios turbantes, e foram lançados no fogo 3 pessoas. E quando o rei olha, ele vê 4 desamarrados e ilesos. E algumas traduções dizem, aqui vai falar andando, mas algumas traduções dizem passeando no meio da fornalha. Quando você anda, você pode andar assim. Agora, passeando, é peito aberto, é olhando para cima, olhando para frente, feliz. Eles estavam passeando no meio da fornalha, é isso que a Bíblia diz. Olha só, dei spoiler do que a Bíblia vai dizer aqui em seguida. Olha, eu estou vendo, Nabucodonosor falando, estou vendo o verso 25. Estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos passeando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Observa a ignorância de Nabucodonosor, porque Jesus ainda não tinha vindo, então ele não sabia como era o formato do rosto, mas ele percebeu dentro da ignorância que ele tinha em assuntos espirituais, dentro daquilo que ele conhecia de situações espirituais, dentro do conhecimento que ele tinha, ele falou, olha, tem 4 pessoas ali, mas o quarto não é humano não. Deus não te livra da fornalha, mas Ele anda na fornalha com você. Acho que você não ouviu o que eu disse. Deus, Ele não te livra da fornalha, mas Ele anda na fornalha com você. E mesmo em meio à fornalha, observa que a gente nem terminou a história ainda. E mesmo em meio à fornalha, Ele vai te acompanhar e as ataduras vão ser libertas. E mesmo em meio à fornalha, você vai ter a capacidade de passear com o peito aberto, olhando para frente, sorrindo para quem você encontrar na rua. Mesmo em meio ao fogo. Mesmo em meio ao fogo. Mas calma, não acabou ainda não. Tem mais história. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Saiam, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Observa isso. Para que os reis venham te ver, para que os reis venham te conhecer, para que os líderes de grandes empresas ou para que as pessoas importantes venham conhecer a você. Não, elas vão vir conhecer a você ou elas vão ouvir falar o teu nome não por você ter passado pelo fogo, mas por você ter passado pelo fogo e ter saído ileso. O que te coloca diante das pessoas importantes ou diante de pessoas que podem mudar o teu destino ou mudar o teu futuro, conexões importantes que podem levar você para um próximo nível espiritual, profissional, emocional, pessoas que Deus apresenta para que você seja colocado a um próximo nível de graduação, um próximo nível de sabedoria, de maturidade, para que essas pessoas sejam apresentadas a você ou você seja apresentadas para ela. Não foi porque você passou pelo fogo, não foi porque você teve uma fornalha para enfrentar, mas foi porque você passou pela fornalha e saiu ileso. O texto continua dizendo assim, 27, nem só um fio de cabelo que eles tinham foi chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, não havia cheiro de fogo neles. Eu já trabalhei em restaurante. Eu lembro que todas as vezes eu chegava de madrugada em casa, porque trabalhava à noite, e por mais que eu tomasse banho, escovava os dentes, quando você abria a porta do meu quarto, estava um cheiro de alho de outro mundo. Mesmo escovando os dentes, mesmo tomando banho. Então, quando você vai num restaurante, não fica na roupa o cheiro da comida, se é muito forte, se é muito temperado. E aqui, ó, fornalha, 7 vezes aquecida,
7 vezes mais aquecida do que o normal. Não ficou nem o cheiro de fogo neles. Pode continuar aí, Jéssica. Deus vai te honrar hoje, hein? Disse então Nabucodonosor, louvado, olha isso que é muito forte, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Observe que Nabucodonosor ele não fala assim, louvado seja o Deus de Israel. Ele fala, louvado seja o Deus deles, porque eu conheci a Deus através deles. As pessoas vão conhecer a Deus através daquilo que você faz, através daquilo que você faz e vence, através da prova que você passa e vence, através da fornalha que você entra. Através da fornalha que você entra e sai, sem estar com o cabelo chamuscado, sem estar com um cheiro de fumaça na roupa. As pessoas conhecem a Deus através da tua vida. Eu sei que hoje aqui nessa igreja, nesse contexto, com o grupo que a gente tem aqui, existem muitas pessoas passando por diversas fornalhas, aquecidas 7 vezes mais. E a mensagem que Deus tem para você hoje, querido, é que Ele não vai te livrar da fornalha. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas Ele nos garante que Ele tenha um bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ou seja, Ele vai permitir que você entre na fornalha, mas Ele vai passear na fornalha junto com você. Ele vai passear na fornalha junto com você. A escolha do que o fogo vai fazer com você é sua. Porque o texto continua dizendo assim, olha, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão. Olha a constatação que Nabucodonosor faz em respeito da situação. Desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, a prestar culto, a adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque e Mesaque, ou seja, aquele que estava ameaçando Sadraque e Mesaque, continua ameaçando, só que agora ele muda o foco da ameaça. Agora ele começa a trabalhar em favor do Deus deles. O decreto que vão lançar a teu favor, querido, depende da tua escolha de como enfrentar as batalhas da vida. O decreto que Deus vai lançar a teu favor para te proteger, para estar ao seu lado, para te levar para um próximo nível, para uma próxima graduação, para a sua nova fase diante de Deus, está extremamente ligado à forma como você enfrenta a fornalha. Porque observe bem, se lá na ameaça, se aquele jovem tivesse dado de ombrinho, tivesse bloqueado no WhatsApp, tivesse bloqueado no Facebook, tivesse respondido de forma afrontosa para Nabucodonosor, você acha que Nabucodonosor ia lançar um decreto em favor deles? Eles não só foram livrados, como também tiveram um decreto lançado em favor, porque eles souberam como lidar com a situação. E quando Nabucodonosor estava furioso com a afronta deles, eles permaneceram firmes, serenos, confiantes no poder de Deus. Porque quando a gente está com Deus é assim. A paz que excede a todo entendimento entra dentro da tua mente e do teu coração. E por mais desafiadora que seja a ameaça que você esteja passando, por mais desafiadora que seja a fornalha, por mais quente que seja a fornalha que você esteja passando, eu tenho certeza que muitos aqui estão passando, eu mesmo estou. Quando você decide permanecer ao lado de Deus, querido, e decide não abrir mão de princípios essenciais, Ele mesmo passeia no fogo com você. Observa isso, verso 29. Continuando o verso 29. Qualquer um que blasfemar contra o Deus deles seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, aí o verso 30, e a gente termina aqui, porque no verso 30 tem a palavra que é a chave da mensagem de hoje. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Algumas traduções trazem, jogou para cargos mais altos, promoveu, restituiu. Então eles saíram dos chefes dos negócios da Babilônia e entraram em cargos ainda mais altos. Sabe o que a gente aprende aqui? Os soldados mais fortes que Nabucodonosor tinha, morreram. Mas aqueles jovens foram promovidos, porque o mesmo fogo que mata alguns, promove outros. Querido, eu tenho certeza que as fornalhas que você já passou, se outras pessoas passassem, elas já não estariam mais aqui.
você está aqui. Deus está mostrando quem você é. Deus está mostrando o propósito e o sonho que o céu tem desenhado para você. Isso é claro para você? Isso é claro? Você entende isso? Você entende que se você, mesmo depois de tudo que você já passou, se você está aqui em pé, adorando, louvando o nome de Deus, outras pessoas estão conhecendo a Deus através da tua vida. Os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, a tua família que não é cristã, os teus amigos estão conhecendo mais a respeito do Deus do Jefferson, a respeito do Deus do Adalberto, a respeito do Deus da Mônica, a respeito do Deus do Lucas, a respeito do Deus do João. Por quê? Porque em meio à fornalha, você, querido, decidiu lutar da maneira certa. Decidiu permitir que o seu Cristo entrasse na fornalha com você e passeasse com você. Mas sabe, quando a gente vence um problema, vem outro em seguida. E você já venceu várias fornalhas, mas talvez esteja passando por uma neste momento agora. A situação é a mesma. Porque o ouro, quando ele é retirado da terra, ele é limpo. Mesmo sendo limpo, ainda sobram algumas impurezas. Aí que vem a etapa do fogo. Vem o maçarico e purifica ainda mais. Não ache que pelo fato de você estar fazendo tudo certo no teu ministério, no teu trabalho, que não vai vir a etapa do fogo. A Bíblia não diz isso, na verdade a Bíblia diz ao contrário. José estava fazendo tudo certo. A escolha de fazer tudo certo levou para a prisão. A escolha de fazer tudo certo levou Davi a fugir. A escolha de fazer tudo certo levou o próprio Daniel à cova dos leões. A escolha de fazer tudo certo levou aqueles jovens à fornalha. Não pense que por estar fazendo tudo certo Deus vai te livrar das ameaças, das situações, das calúnias, dos problemas familiares. Pelo contrário, é aí que vem a etapa do fogo. É exatamente quando você está fazendo tudo certo que vem a etapa do fogo. Por quê? Porque a etapa do fogo me prepara para receber um projeto maior de Deus. Eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei, eu não estaria com os projetos que Deus colocou na minha mão hoje. Não teria a sabedoria, a maturidade, a capacidade intelectual e emocional para lidar com isso. Você também. Se eu perguntar a tua história, se eu conversar contigo e perguntar da tua história, eu tenho certeza que você vai lembrar de episódios trágicos, daqueles em que você acha que era o fim, que não tinha solução mais para nada, que era o fim de todas as coisas, mas você decidiu lutar de maneira certa. Teve pessoas que oraram por você e hoje você está aqui de pé, e aquilo que você passou lá no início, te dá autoridade para você falar sobre isso no começo, e agora, e as pessoas começam a olhar para você de maneira diferente, as pessoas começam a conhecer o seu Deus, através daquilo que você lutou e venceu. Hoje é um dia diferente, hoje é um dia de tomada de decisão. A gente vai ouvir um hino agora. Enquanto este hino estiver sendo apresentado, que você tome hoje a decisão de, mesmo em meio à fornalha, porque eu entendo as aflições e muito mais do que o João, o nosso Jesus entende, porque ele veio e passou pelas mesmas situações: calúnia, difamação, ameaças. Todo tipo de situação que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, Jesus já passou. E hoje Ele entrega essa esperança, Ele entrega essa certeza de que mesmo em meio ao fogo, Ele vai te fazer repousar por pastos verdejantes. Como eu disse no início, você não está aqui por acaso. Como eu disse no início, você não foi simplesmente por um convite, ou porque te deu na telha de ir, ou porque você tinha que participar aqui da programação, tinha que participar ali do som. Deus conduziu sua vida para que você estivesse aqui e entrasse em contato com essa mensagem. Nós estamos começando uma nova semana a partir de amanhã. Muitos desafios nós temos. Talvez muitas fornalhas a mais também, aquecidas 7 vezes mais. Hoje, eu quero que você saia daqui com a certeza de que mesmo em meio à fornalha, Jesus, Ele passeia na fornalha com você. E nenhum fio de cabelo seu será chamuscado, a sua roupa não vai ficar cheirando fumaça,
E o nome de Deus vai ficar mais famoso através da tua vida. Agora ficar em pé. E neste momento nós vamos orar, nós vamos nos conectar com Deus. Sinta-se à vontade para pôr a mão no seu coração, para se conectar mesmo, fechar os seus olhos, se quiser erguer as suas mãos, erga, mas verdadeiramente se conecte com o seu Criador agora. Querido Pai, nós agradecemos por termos estado aqui hoje, ouvirmos estes louvores, ouvirmos a mensagem da Tua Palavra e sairmos daqui com uma esperança muito, mas muito clara de que o Senhor estará conosco em qualquer fornalha que nós passemos. Hoje tivemos a certeza que o mesmo fogo que mata alguns promove outros, e enquanto muitos foram mortos, deixaram ser mortos espiritualmente, emocionalmente, pelo fogo que passaram, muitos dos que estão aqui se permitiram ser promovidos para estarem onde estão hoje, e ainda assim, estando onde estão hoje, muitos de nós, o Senhor ainda tem planos e sonhos, desígnios e projetos ainda maiores para colocar sobre as nossas mãos. Por isso, nos entregamos para ser forjados pelo fogo e preparados para aquilo que o Senhor vai colocar nas nossas mãos. Um novo tempo está vindo sobre a igreja do Jaci, sobre a comunidade do Jaci. Muita transformação e muitas bênçãos, um novo avivamento. Queremos nos preparar para isso precisamos de treinamento. O treinamento vem através do fogo. O Senhor não dá nada de mão beijada, o Senhor treina para que nós possamos receber. Entendemos e aceitamos isso, ó Pai. Gostaríamos de caminhar com o Senhor nessa fornalha que estamos passando agora. Uma nova semana se inicia, muitos desafios, e que possamos ter a certeza de que pessoas vão conhecer o Teu nome, que o Teu nome vai ficar mais famoso através da nossa vida. É o que pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus.